Quero saudar você que me acompanha todos os dias no Santo do Dia. E hoje, dia 29 de maio, a Igreja celebra a memória litúrgica de São Paulo VI, Papa. Paulo VI, de nome João Batista Montini, ele nasceu a 26 de setembro de 1897, em Consêncio, na Brescia, na Itália, e foi ordenado sacerdote em 29 de maio de 1920. Desde 1924, ele colaborou com os sumos pontífices, o Papa Pio XI, o Papa Pio XII, e ao mesmo tempo exerceu o ministério sacerdotal junto aos jovens universitários. Nomeado substituto da Secretaria de Estado durante a Segunda Guerra Mundial, empenhou-se em dar exílio aos perseguidos judeus e também aos refugiados. Sucessivamente, foi nomeado pró-secretário de Estado para os Assuntos Gerais da Igreja, razão pela qual conheceu e encontrou muitos impulsionadores do movimento ecumênico. Nomeado arcebispo de Milão, ele se dedicou inteiramente ao cuidado da diocese. Em 1958, foi elevado à dignidade de cardeal da Santa Igreja Romana por São João XXIII, e depois da morte de São João XXIII, foi eleito à Cátedra de São Pedro em 21 de junho de 1963. Perseverou incansavelmente, na obra iniciada pelos seus predecessores, em particular, levando a cabo o Concílio Vaticano II. Levou a bom termo numerosas iniciativas como sinal de sua viva solicitude nos confrontos da Igreja com o mundo contemporâneo. Entre elas, recorda-se as suas viagens, na qualidade de peregrino, realizadas como atividade apostólica e que serviam, por um lado, para preparar a unidade dos cristãos e, por outro, para reivindicar a importância dos direitos fundamentais dos homens. Exerceu ainda o seu magistério em favor da paz, promoveu o progresso dos povos e a inculturação da fé. Deu cumprimento à reforma litúrgica, aprovando os ritos e orações, seguindo ao mesmo tempo a tradição e adaptando-os aos novos tempos e promulgando com a sua autoridade para o rito romano o calendário, o missal, a liturgia das horas, o pontifical e quase todos os rituais, a fim de favorecer a participação dos fiéis na liturgia. Do mesmo modo, empenhou-se em que as celebrações pontifícias fossem revestidas de uma forma mais simples. Paulo VI era devoto de Nossa Senhora. Ele publicou 3 encíclicas marianas e discursou várias vezes para congressistas marianos e participou de várias reuniões, mas também promoveu importantes diálogos com o mundo, sem distinções de religiosidade. Ao mesmo tempo, ele seguia a linha tradicional da Igreja Católica e era contrário à regularização da natalidade. Paulo VI ele foi o primeiro Papa a viajar de avião e o primeiro a visitar os 5 continentes. Ele chegou até a sofrer uma tentativa de assassinato nas Filipinas. A sua postura aberta ao diálogo foi fundamental durante seu papado, pois viveu uma fase de grandes acontecimentos na história da segunda metade do século XX. Aberto ao diálogo, foi o primeiro Papa a conversar com o líder da Igreja Anglicana e o primeiro, depois de muitos séculos, a conversar com dirigentes das diversas igrejas ortodoxas do Oriente. Em 6 de agosto de 1978, em Castel Gandolfo, ele entregou a alma a Deus e, segundo as suas diretrizes, ele foi sepultado humildemente do mesmo modo como ele tinha vivido. Deus, Deus que é pastor e guia dos fiéis, ele confia a sua igreja, peregrina no mundo, àqueles que ele mesmo constituiu vigários do seu Filho. Entre esses, resplandece São Paulo VI, que uniu a sua pessoa a fé límpida de São Pedro e o zelo missionário de São Paulo. A sua consciência de ser Pedro aparece claramente se nos recordarmos de que, em 10 de junho de 1969, na visita ao Concílio Mundial das Igrejas em Genebra,
O Papa Paulo VI apresentou-se dizendo: "O meu nome é Pedro", mas a missão pela qual se sentia eleito deriva também do nome escolhido. Como Paulo, consumiu a sua vida pelo Evangelho de Cristo, cruzando novas fronteiras e fazendo-se testemunha dele no anúncio e no diálogo. Profeta de uma igreja extroversa que olha para os distantes e cuida dos pobres. O processo de beatificação de Paulo VI começou em 1993 e se concretizou em 2014. Ele foi beatificado em 19 de outubro de 2014 e canonizado em 14 de outubro de 2018 pelo Papa Francisco. São Paulo VI, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.